Análise completa do RURA 11, com potencial de valorização de 21%. O mercado de fundos imobiliários agrícolas, FIAGROS, tem chamado cada vez mais a atenção dos investidores que buscam diversificação e bons rendimentos mensais. Neste artigo, vamos analisar profundamente o RURA 11, um FIAGRO gerido pela gestora do Itaú, que, apesar de enfrentar alguns desafios de crédito, apresenta características interessantes para quem busca oportunidades no setor do agronegócio. Panorama atual do RURA 11. Em 12 de novembro de 2024, o RURA 11 estava cotado a R$ 8,15, apresentando um índice preço sobre valor patrimonial de 0,79. Isso significa que o fundo está sendo negociado com 21% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Para entender melhor, se o valor justo de cada cota é R$ 10,31, valor patrimonial, você está conseguindo comprar por apenas R$ 8,15 no mercado. Nos últimos meses, o fundo tem mantido uma distribuição consistente de dividendos. Em setembro, pagou R$ 0,10 por cota, enquanto em outubro e novembro distribuiu R$ 0,11 por cota. É importante destacar que a data limite para ter direito aos proventos deste FIAGRO ocorre sempre no último dia útil de cada mês. Histórico de cotação e desempenho. Analisando o histórico desde 2022, ano de início do fundo, observamos que o RURA 11 vinha sendo negociado em torno de R$ 10. No entanto, enfrentou uma forte desvalorização que levou as cotas a serem negociadas pouco acima de R$ 7. Atualmente, o fundo recuperou parte desse valor, estando acima dos R$ 8. Essa oscilação está relacionada principalmente aos problemas de crédito na carteira do fundo, sobre os quais falaremos mais adiante. Apesar disso, nos últimos meses, o RURA 11 vem demonstrando capacidade de recuperação, o que pode representar uma oportunidade para novos investidores. Distribuição de dividendos. O que esperar? O histórico de distribuição mostra que o fundo já pagou entre 13 e 14 centavos por cota em seus melhores momentos. Atualmente, mantém uma distribuição de 11 centavos mensais, o que representa um rendimento bastante atrativo para o patamar atual de preço. Fazendo as contas, dividindo os 0,11 centavos de dividendo pela cotação de R$ 8,15, chegamos a uma rentabilidade mensal de 1,35%. E aqui vem o grande benefício. Esse rendimento é totalmente isento de imposto de renda, característica que torna os fundos imobiliários e FIAGROS ainda mais atrativos. Convertendo para termos anuais, essa taxa de 1,35% ao mês equivale a 17,54% ao ano, livre de impostos. Para comparação, um CDB que rende 100% do CDI entregaria aproximadamente 12,66% ao ano após o desconto do imposto de renda, ou cerca de 1% ao mês. Portanto, nas condições atuais, o RURA 11 está entregando 0,35% ao mês a mais que esse CDB. Distribuição de dividendos. O que esperar? O histórico de distribuição mostra que o fundo já pagou entre 13 e 14 centavos por cota em seus melhores momentos. Atualmente, mantém uma distribuição de 11 centavos mensais, o que representa um rendimento bastante atrativo para o patamar atual de preço. Fazendo as contas, dividindo os 0,11 centavos de dividendo pela cotação de R$ 8,15, chegamos a uma rentabilidade mensal de 1,35%. E aqui vem o grande benefício. Esse rendimento é totalmente isento de imposto de renda, característica que torna os fundos imobiliários e FIAGROS ainda mais atrativos. Convertendo para termos anuais, essa taxa de 1,35% ao mês equivale a 17,54% ao ano, livre de impostos. Para comparação, um CDB que rende 100% do CDI entregaria aproximadamente 12,66% ao ano após o desconto do imposto de renda, ou cerca de 1% ao mês. Portanto, nas condições atuais, o RURA 11 está entregando 0,35% ao mês a mais que esse CDB. Comparação com outros investimentos. Quando comparamos o RURA 11 com o índice IFIX, que mede a performance do mercado de fundos imobiliários, e com o CDI, os números mostram um cenário misto.
Em um período de análise, o Hura 11 apresentou retorno de 27%, enquanto o CDI entregou 54% e o IFIX 31%. Esse desempenho inferior reflete os desafios enfrentados pelo fundo nos últimos anos. No entanto, é importante considerar que quem comprar nas cotações atuais, com o desconto de 21%, pode ter uma perspectiva bem diferente daqui para frente, principalmente se houver recuperação dos créditos problemáticos. Simulação de investimento de longo prazo. Para ilustrar o potencial do investimento no Hura 11, vamos fazer uma simulação hipotética, mantendo as taxas atuais. Se você investisse R$10 mil hoje, em 10 anos, seu investimento poderia se transformar em aproximadamente R$ 49.986 no Hura 11, contra R$ 33.003 em um CDB que rende 100% do CDI. Em 20 anos, os R$10 mil iniciais poderiam chegar a R$ 249 mil no Hura 11, enquanto no CDB alcançariam R$ 108 mil. Isso representa uma diferença de aproximadamente R$ 141 mil a favor do Fiagro. É fundamental ressaltar que essas projeções consideram as taxas atuais se mantendo constantes, o que dificilmente acontecerá. Tanto o CDI quanto os dividendos do Hura 11 podem variar ao longo do tempo, especialmente considerando os ciclos de política monetária do Banco Central. O conceito de Magic Number. Um conceito interessante para quem investe em fundos é o Magic Number, que representa a quantidade de cotas necessárias para que os dividendos recebidos em um mês sejam suficientes para comprar uma nova cota no mês seguinte. Isso acelera o efeito dos juros compostos sobre seu patrimônio. Para calcular, dividimos a cotação pelo dividendo pago, 8,15 dividido por 0,11, igual a 75 cotas aproximadamente. Com o preço atual, isso representa um investimento inicial de cerca de R$ 611,25. Após adquirir essas 75 cotas, os dividendos mensais já seriam suficientes para comprar automaticamente mais uma cota, criando um ciclo virtuoso de crescimento patrimonial. Análise do relatório gerencial de outubro de 2025. O relatório gerencial mais recente traz informações cruciais sobre a saúde financeira do fundo. Vamos destrinchar os principais pontos. Informações gerais. Valor patrimonial da cota, R$ 10,31. Cotação de mercado, R$ 8,24 na data do relatório. Número de cotistas, 85.381 investidores. Dividend Yield anual, 17,25%, baseado na cotação de mercado. A diferença entre o valor patrimonial de R$ 10,31 e a cotação de mercado de R$ 8,24 representa o potencial de valorização que as cotas têm caso o mercado reavalie o fundo positivamente no futuro. O conceito de Magic Number. Um conceito interessante para quem investe em fundos é o Magic Number, que representa a quantidade de cotas necessárias para que os dividendos recebidos em um mês sejam suficientes para comprar uma nova cota no mês seguinte. Isso acelera o efeito dos juros compostos sobre seu patrimônio. Para calcular, dividimos a cotação pelo dividendo pago, 8,15 dividido por 0,11, igual a 75 cotas aproximadamente. Com o preço atual, isso representa um investimento inicial de cerca de R$ 611,25. Após adquirir essas 75 cotas, os dividendos mensais já seriam suficientes para comprar automaticamente mais uma cota, criando um ciclo virtuoso de crescimento patrimonial. Análise do relatório gerencial de outubro de 2025. O relatório gerencial mais recente traz informações cruciais sobre a saúde financeira do fundo. Vamos destrinchar os principais pontos. Informações gerais. Valor patrimonial da cota, R$ 10,31. Cotação de mercado, R$ 8,24 na data do relatório. Número de cotistas, 85.381 investidores. Dividend Yield anual, 17,25%, baseado na cotação de mercado.
A diferença entre o valor patrimonial de R$ 10,31 e a cotação de mercado de R$ 8,24 representa o potencial de valorização que as cotas têm caso o mercado reavalie o fundo positivamente no futuro. Composição da carteira. O RURA 11 mantém 92% do seu patrimônio líquido alocado em crédito do agronegócio, distribuído entre 64 devedores diferentes. Essa pulverização é um aspecto positivo, pois reduz o risco de concentração. O fundo também realizou uma nova alocação em um FIAGRO lastreado em recebíveis de fertilizantes especiais, demonstrando o movimento ativo da gestão. O spread médio da carteira está em CDI mais 3,6%, com duration, prazo médio, de 1,7 anos. Isso significa que os títulos do fundo pagam, em média, 3,6 pontos percentuais acima do CDI, o que explica a boa rentabilidade distribuída. Os desafios de crédito. Aqui chegamos ao ponto mais delicado. O RURA 11 enfrenta problemas com 4 devedores específicos que entraram em inadimplência. São eles: Consentina, José Lote, Portal Agro e Copagri. Esses 4 casos somam atualmente 7,7% do patrimônio líquido do fundo. A boa notícia é que a gestão já reconheceu esse problema e constituiu uma provisão para devedores duvidosos, PDD, equivalente a 3% do patrimônio líquido, refletindo a expectativa atual de perda efetiva. A gestão está atuando em 2 frentes: judicialmente, com processos já em andamento, e comercialmente, buscando soluções negociadas em paralelo. Ainda não houve decisões jurídicas relevantes, mas o trabalho de recuperação está ativo. Resultado recorde em outubro. Um destaque muito positivo foi o desempenho do fundo em outubro de 2025. A receita atingiu R$ 23,08 o maior valor do ano. O resultado líquido foi de R$ 21,07 superando inclusive o mês de julho, que até então era o melhor resultado do ano. Por cota, o resultado foi de R$ 0,135, 13,5 centavos. Mas o fundo distribuiu apenas R$ 0,11, 11 centavos. Os 2,5 centavos restantes foram retidos como reserva, fortalecendo ainda mais a capacidade do fundo de manter boas distribuições no futuro. Mesmo com a adição de mais R$ 500 mil na provisão para devedores duvidosos no mês de outubro, o fundo conseguiu entregar um excelente resultado. Isso demonstra que, apesar dos problemas pontuais de crédito, a carteira como um todo está performando bem. Lucro acumulado e reservas. O lucro contábil acumulado do fundo no fechamento de setembro estava em R$ 24,4 milhões, equivalentes a R$ 0,152 por cota. Essa reserva de lucros é importante porque funciona como um colchão de segurança para momentos de menor rentabilidade ou para cobrir eventuais perdas definitivas nos créditos problemáticos. Diversificação geográfica e setorial. A exposição geográfica do RURA 11 está bem distribuída pelo Brasil. Mato Grosso, 25,1%, a maior concentração. Minas Gerais, 12%. Goiás, 8%. Demais estados, resto da carteira. Essa distribuição é interessante porque Mato Grosso é o maior produtor agrícola do país, mas não há concentração excessiva que possa representar risco regional. Na análise setorial, temos açúcar e etanol, 14%. Produtor rural, grãos e pecuária, 10%. Produtor rural, algodão e grãos, 9%. Insumos agrícolas, 9%. Fiagros de terras, 9%. Outros setores, restante da carteira. O fundo trabalha com 19 tipos de culturas diferentes, o que demonstra uma diversificação impressionante. Os 5 maiores devedores representam apenas 20% do patrimônio líquido, indicando baixa concentração de risco. Taxas e estrutura de custos. O RURA 11 cobra taxa de administração 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e taxa de performance 20% sobre o que exceder o CDI mais 1%. Essas taxas estão dentro da média do mercado de fiagros. A taxa de performance, em particular, alinha os interesses da gestão com os dos cotistas, pois ela só é cobrada quando o fundo supera um benchmark desafiador.
Liquidez e patrimônio. Com uma liquidez média diária de R$ 2 milhões, o Rura 11 oferece facilidade tanto para a compra quanto para a venda de cotas. Isso é importante porque garante que você conseguirá entrar ou sair da posição sem grandes dificuldades ou impacto no preço. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 1,6 bilhão, um valor robusto que demonstra a escala da operação e atrai investidores institucionais. Perspectiva da gestão sobre o desconto. Um ponto interessante mencionado no relatório é a visão da própria gestora sobre o desconto atual das cotas. Segundo o Itaú, tendo em vista a carteira diversificada do Rura 11 e as garantias atreladas aos créditos, especialmente os 4 créditos problemáticos que já têm provisão, o desconto de 21% praticado pelo mercado está exagerado, tanto que o fundo está realizando uma assembleia para incluir no regulamento a possibilidade de recompra de suas próprias cotas. Isso é um sinal muito forte. Quando a própria gestão acredita que o fundo está barato, a ponto de valer a pena recomprar as cotas, é um indicativo de confiança na recuperação do valor. Outros fiagros já estão fazendo movimentos semelhantes, o que pode se tornar uma tendência no setor para fundos que estão sendo negociados com descontos significativos. Riscos e considerações importantes. Como todo investimento, o Rura 11 apresenta riscos que precisam ser considerados. Risco de crédito. Os 4 devedores inadimplentes representam o principal risco atual. Embora apenas 7,7% do patrimônio esteja concentrado nesses casos e já exista uma provisão de 3%, não há garantia de recuperação total desses valores. Impacto da taxa Selic. O fundo tem boa parte de sua rentabilidade atrelada ao CDI, que por sua vez acompanha a taxa Selic. Com a tendência de queda da Selic no médio prazo, conforme política monetária do Banco Central, é esperado que os dividendos distribuídos também diminuam ao longo do tempo. Volatilidade do mercado secundário. O preço das cotas no mercado secundário pode variar significativamente, como vimos no histórico do fundo. Mesmo com bons fundamentos, fatores como o humor do mercado, notícias sobre o agronegócio ou a economia em geral podem impactar as cotações. Riscos do agronegócio. Questões climáticas, variação de preços das commodities agrícolas, mudanças regulatórias e outros fatores específicos do setor podem afetar a capacidade dos devedores de honrar seus compromissos com o fundo. Quem deveria considerar investir no Rura 11? O Rura 11 pode ser adequado para investidores que buscam renda passiva mensal isenta de imposto de renda, têm tolerância para volatilidade de curto prazo em busca de ganhos no médio e longo prazo, querem exposição ao setor do agronegócio brasileiro, enxergam oportunidade no desconto atual das cotas, têm horizonte de investimento de médio a longo prazo, já possuem uma carteira diversificada e podem alocar uma parte em ativos com maior risco. Por outro lado, pode não ser adequado para quem precisa de liquidez imediata ou de curto prazo, não tolera oscilações no valor das cotas, busca apenas investimentos de renda fixa tradicional, não compreende os riscos do mercado de crédito. Considerações finais. O Rura 11 apresenta uma situação interessante. De um lado, enfrenta desafios reais de crédito que justificam parte do desconto atual. De outro, tem uma gestão sólida, Itaú, carteira diversificada, boas reservas acumuladas e está entregando resultados recordes em 2025. O desconto de 21% pode representar uma oportunidade para investidores que acreditam na recuperação dos créditos problemáticos e na continuidade da boa performance operacional do fundo. A própria gestão sinaliza isso ao considerar a recompra de cotas. Com um dividend yield de 17,54% ao ano e isento de IR nas cotações atuais, o Rura 11 oferece uma remuneração atrativa, especialmente quando comparado com alternativas de renda fixa. No entanto, é fundamental que cada investidor faça sua própria análise, considerando o seu perfil de risco, objetivos e horizonte de investimento. Lembre-se, este artigo tem caráter educacional e não constitui recomendação de investimento. Estude, analise e, se necessário, consulte um profissional qualificado antes de tomar suas decisões financeiras. Quer aprender mais sobre investimentos?
Se você gostou desta análise detalhada e quer continuar estudando sobre FIAGROS, fundos imobiliários, renda variável e estratégias de investimento, inscreva-se no canal Finanças 360 Graus. No nosso canal você encontra análises completas e imparciais de fundos imobiliários e FIAGROS. Conteúdo 100% gratuito e educacional, não vendemos cursos. Explicações didáticas sobre educação financeira. Relatórios gerenciais destrinchados mensalmente. Comparações entre diferentes opções de investimento. Estratégias para construir patrimônio no longo prazo. Estamos em busca de 1000 inscritos e contamos com você para alcançar essa meta. Sua inscrição, like e comentário nos incentivam a continuar produzindo conteúdo de qualidade para ajudar cada vez mais pessoas a tomarem melhores decisões financeiras. Inscreva-se agora no Finanças 360 Graus e ative o sininho para não perder nenhuma análise. Curtiu o conteúdo? Deixe seu comentário contando o que achou do Hura 11 e se você tem ou pretende ter esse fundo na sua carteira. Vamos construir uma comunidade de investidores conscientes e bem informados juntos. Até a próxima análise!